Olá a todos, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos em mais um episódio aqui do ADEC TV, nosso podcast. Hoje eu tô aqui com o pastor José Deck. Senhor pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer para mim, uma alegria participar desse podcast aqui da ADEC TV. Prazer e alegria nossa, com tanta sabedoria, e também o nosso pastor Daí, né, pastor Daí? Obrigado, irmã Carol, de novo pela honra, por lembrar da gente. Uma honra estar aqui novamente com o nosso pastor, amigo, pastor José Deck Miranda, e com você também, né? E nós estamos aqui para falar de Gálatas, especificamente no capítulo 6. Vamos explorar o capítulo 6 de Gálatas, né? Os ensinamentos práticos que Paulo ali fala para essa igreja, né? Sobre, principalmente, a lei da semeadura. Então, o nosso texto base hoje é Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Muito bom. Paulo já começa esse capítulo com umas orientações, né? Com orientação, pastores. Pastor Zedek, e o que nós podemos falar aí dessas orientações, que ele já começa o capítulo 6? Nós podemos começar assim, que a vida cristã, no convívio da igreja, ela é bem intrincada e exige uma atenção muito grande de cada um de nós. Para os irmãos, nossos irmãos em Cristo, né? Então, irmãos, e às vezes nós também entramos em alguma dificuldade na vida, alguma questão difícil de resolver, que nós não temos recursos próprios para resolver. Então, alguém que está ao nosso lado conosco, ele observa que nós estamos em dificuldade e procura a gente para poder dar uma ajuda. Essa ajuda, o apóstolo Paulo chamou daqui de vós que sois espirituais, né? Que quem é espiritual enxerga a questão do outro, a dificuldade do outro. Então ele falou, se vós que sois espirituais, se surpreender algum irmão em alguma ofensa, ajuda ele, encaminha ele, para ele consertar no espírito de mansidão e também tendo cuidado de você mesmo, para você não cair na mesma tentação, porque todas as pessoas estão sujeitas a qualquer tentação, né? Ninguém está livre da... Ninguém está livre, não. Então, se eu vejo um irmão em dificuldade, uma questão do erro, delicada do erro, eu tenho que me aproximar dele e conversar com ele para ver se eu consigo ajudar de alguma forma a sair daquela situação e melhorar a vida dele. Paulo vai falar de alguém que não é contumaz, né, pastor? Não é alguém que está acostumado a cair, ou alguém que foi pego de surpresa, foi surpreendido por uma crise, por um problema, por um pecado. Então, e aí ele vai chamar a atenção, você que não é espiritual, você não precisa nem olhar. Agora, se vocês estão vendo, é porque vocês são espirituais, isso é sinal que vocês têm algo a oferecer, mas com prudência. Restaurá-lo com mansidão. Com mansidão. Isso é muito espiritual. Esse encaminhar aqui, no original tem a palavra correta aqui é colocar de novo no lugar. É como um ortopedista colocar um osso novamente. Que quebrou. No seu lugar. Colocar no lugar. Então, assim, volte ele ao lugar que não deveria ter saído. E às vezes ele fala espirituais, acho que já é para chamar nossa atenção mesmo, porque às vezes a gente não olha com os olhos para restauração, e sim com olhos para críticos, para condenação. E nós temos que vigiar isso, porque eu acho que é o que mais acontece, né? Não, pastor, eu estou sendo radical. Eu não vou dizer que é o que mais acontece, mas acontece com uma frequência muito grande. Que não deveria. Não deveria. A pessoa, ao invés de ajudar o seu irmão que está em dificuldade, nessa dificuldade de erro, né? Ajudar ele vai
condenar ele com dureza de coração, com palavras ríspidas, ásperas, e vai prejudicar a vida dele. Em vez de ele ajudar ele a consertar, ele vai fazer ele piorar mais Pior ainda. E Paulo não está falando aquele que está se mantendo no erro. Ele, é aquilo que o pastor Day falou, aquele que é Acidente. um acidente. Acidente de percurso. E é interessante, pastor, irmã Carol, eu fico olhando a figura da parábola do filho pródigo, eu fico pensando, se é um pai moralista, é claro que ali a referência é sobre o próprio Deus, né? O próprio pai, mas pensa se é um pai, um Deus moralista. Rapazinho, sabia que você ia quebrar a cara, estava te esperando já, e sabia que você ia voltar, você ia quebrar a cara e tal, só que o pai o surpreende. Então essa parábola do filho pródigo, casando com o que Paulo está falando, é para não lançar em rosto, né? E aí à frente a gente vai ver sobre a questão de nós estarmos plantando, né? Para que não aconteça conosco, né? Semear no espírito, para a gente colher coisas espirituais, exatamente porque essa lei da semeadura é muito forte, porque ninguém é obrigado a plantar, né? Mas Não. se plantar, Vai colher. tem que colher. E vai colher exatamente aquilo que plantou, né? Com fartura. Com Sim. fartura. A colheita é maior. Eu falo, não tem jeito da gente plantar coisa ruim e colher coisa boa. Não tem jeito. Como é que você vai plantar uva e colher pêssego? Tipo assim, não tem jeito de mudar. É mentira se você falar que plantou o giló e colheu uva, ou se você plantou uva e colheu... É mentira. Não pode ser Não verdade. pode ser verdade. Essa lei de semeadura não tem jeito de mudar aquilo que você semeou. Vou dar um exemplo bem prático. Aquilo que a gente nota é que às vezes alguém está, por exemplo, viveu a vida piedosa, congregando, servindo Jesus, devolvendo dízimo, sendo ofertante, e por um descuido ele esfria na fé e continua, e ele continua vivendo, e ele tem pessoas que falam assim, agora que eu estou vendo as bênçãos chegar até mim, parece que depois que eu parei, mas na realidade ele ainda está colhendo o que ele plantou, ele está na safra, colhendo a safra que ele plantou, mas vai acabar essa colheita, essa safra vai esgotar, e aí ele vai começar a plantar o que agora ele Vai começar a colher o que ele plantou. plantar depois. Parece, né, pastor, que às vezes as pessoas só acham que não, eu saí agora, eu parei e está melhor a vida, mas ele está com o resultado da safra. colheita ainda, né? Isso. É porque a colheita, a safra é maior do que a semeadura. Sim. E quando ele fala assim, né, às vezes realmente tem períodos, todos nós vamos passar por isso, porque, né, Jesus nunca nos prometeu felicidade, facilidade, né? Pelo contrário, né, você quer? Então toma a sua cruz, né, e me segue. Mas tem vezes que os fardos estão pesados, muito pesados. Todos nós passamos por períodos. Eu acho que passamos por... E às vezes realmente a gente precisa de uma ajuda. E quando saber como ajudar, o tanto que ajudar, porque eu também, às vezes, eu vou ajudar e pego um fardo maior também do que eu suporto. Como que funciona isso? Eu acho que isso funciona com a pessoa que é espiritual, conforme o apóstolo falou aqui. Ele quando ele vê um irmão numa situação difícil, cometendo erros, ele vai orar por esse irmão, com certeza. Sim. Ele vai orar por ele, na oração Deus te orienta tudo. Orienta, não orienta? Sim. Orienta. Com detalhes. E te dá o discernimento, né? Te dá o discernimento, te dá como você vai fazer para abordar com essa pessoa a questão dele, te dá orientação, você vai com uma segurança, com uma certeza que Deus colocou no seu coração, o Espírito Santo colocou, que você vai com facilidade com ele, vai conversar com ele. Glória a Deus. Natan, né, pastor, com Davi, que risco que Natan correu, né, se ele não tivesse debaixo de uma orientação de Deus. Meu Deus. Aquilo que ele falou foi Deus que deu para ele. Foi, Deus deu pra ele. Primeiro ele contou a história, né? Isso. Davi nem tinha percebido que era ele. O bravo, Olha, né, vendo quem bateu é na esse? mesa. É. E é uma história extraordinária, fantástica a história dele. Muito bonita. Então a gente carrega o fardo mesmo, é ajudando mesmo. Tá pesado, irmão, né? Esses dias eu vi, né? Eu vou te dar aqui. Vamos supor que esse telefone pesa 5 quilos. Eu vou ficar com ele assim. Eu vou dar conta de suportar um período.
Mas de repente meu braço vai começar. Vai se cansar e vai descer. Vai descer. Se o pastor vier aqui e fizer assim com o dedo. Ajuda muito. Ajuda muito. Se o pastor, né, Zedek, aí vem o pastor daí também faz assim. Vai ficar mais leve. Vai ficando mais leve. Cada um vai ajudar. É assim, né? Vai ajudando um pouquinho. Levar as cargas uns dos outros. Então é ajudar a suportar esse peso até. É interessante que o pastor falou sobre a orientação, porque Deus de verdade, vamos lá, a gente vê na igreja muitas pessoas que precisam de socorros, até conversando com o pastor aqui nos bastidores, falando de pessoas que recebem um conselho de Deus e tomam um caminho contrário ao conselho. Ela está assumindo um risco muito grande, porque de verdade Deus tem um propósito em todas as circunstâncias, até no deserto Deus está controle até do caos. A questão é que Deus está às vezes tocando na estrutura exatamente para abençoar o indivíduo, só que se ele não receber o conselho, ele toma um prejuízo muito grande, e aí ele acaba assumindo um risco e Deus já fala que Deus lança o sujeito, né? Mas é como se Deus falasse, vamos ver até onde ele consegue ir. E essas questões espirituais são muito sérias. Concluindo o raciocínio, quantas pessoas a gente vê na igreja que precisam de ajuda? Muitas. Mas por que Deus não ajuda todas? Porque às vezes elas não estão enquadradas no texto, elas não são surpreendidas, elas de fato correm atrás do problema. Eu acho que aí engloba a desobediência, porque a palavra de Deus já fala, olha, é melhor vocês obedecer do que sacrificar. Mas eu posso escolher desobedecer. Sim. E se eu desobedecer, o que eu vou fazer? Eu vou sacrificar. Eu acho que a gente escolhe ser desobediente. Sim. Escolhe, né? Não tem outra opção, gente. Ele não quer obedecer. Eu não preciso disso, então eu sou suficiente, eu vou viver a minha vida e tal, vou resolver meus problemas. Eu não quero fazer assim. Não quero ajuda de ninguém, não preciso. Né? E a gente vê mesmo, né? Pessoas que estão sempre num ciclo de sofrimento, de cargas assim insuportáveis. Tudo tem um propósito, a gente não sabe, mas algumas a gente sabe que é por desobediência. Aí o senhor entrou num assunto que é o pastor que falou. É porque às vezes a gente vai desobedecer porque a gente fala assim, eu sou autossuficiente. Aí eu quero falar um pouquinho dessa autossuficiência. Tá lá no 3:5. Gálatas 6, a partir do 3. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. É disso que o senhor está falando, né? Essa autossuficiência, cada um se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Esse talvez, pastor Daí, seja o nosso maior problema. Nos considerarmos aí alguma coisa. A carnalidade, essa natureza é terrível, né, pastor? Porque o nome disso é soberba. Soberba, né? Ele adota uma soberba e fica acima de tudo. Se fosse eu pregando era melhor. Se fosse eu cantando era melhor. Comigo não acontecia desse jeito. Não. Ele fica acima o tal de acima do bem e do mal. Ele acha que é o tal, está sobre tudo. Nada atinge ele. É soberba. Soberba é terrível. E a soberba vem da autossuficiência, né? E a soberba, o provérbio fala que ela precede a ruína, né? Sim. E é interessante, pastor, que quando se fala de vaidade, o que vem à tona na nossa mente, ou no geral, tem a ver com aquilo que a gente vê. Mas vaidade, né, pastor? É exatamente aquilo que a gente não vê, né? Está ligado ao coração, ao ego, né? Ao ego íntimo. O sujeito liga, às vezes, a humildade à forma dele se vestir, né? E não tem nada a ver, né? Essa autossuficiência
é um sentimento maligno mesmo. É maligno. A soberba, a prepotência, ela é maligna, né? Um sentimento que esteve lá no coração de Satanás, de Lúcifer, quando ele estava num lugar de adoração. Que não era para ele estar. É um negócio terrível. Muitas vezes nós caímos nessa armadilha. A gente começa a fazer comparações. A soberba, o Senhor falou isso. Eu prego melhor, eu faria desse jeito, eu faria melhor. Isso são comparações. Né, que vai levando, então como a gente é sempre o melhor, vai elevando a nossa prepotência, a nossa soberba. E isso a gente cai na nossa própria armadilha. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dar uma palavra muito espiritual, falou: vocês me imitem, sede meus imitadores como eu imito a Cristo, né? Ele está falando assim, olha, vocês imitem a forma que eu estou servindo a Jesus. Então isso aí pode imitar, né, pastor? Pode. Então assim, eu falo assim, aqui não é público que eu vou falar aqui, acho que já falei isso várias vezes. Meu sonho de ministério, me perdoe, pastor, não é idolatria, não. Meu sonho de ministério é ter o ministério que o pastor Zadek me ensinou, né? Sim. Para a glória de Deus. Eu sei que ele não gosta que fala, né? É para a glória de Deus, mas... pra glória de Deus. Mas você tá imitando ele igual o Paulo falou, me imitem, né? Então, igual assim, eu sou imitador de Cristo. Porque eu compreendi que não é por fazer, por aparecer, mas a essência do evangelho é exatamente falar do propósito, do centro do evangelho, que é Cristo. É ele que tem que aparecer, né? Então fazer muito barulho, essa coisa. Então nesse nível eu quero imitar. Agora, me comparar, não, aí não tem como, porque eu não sou igual. Paulo fala, me imite, né? Não compare, faça igual eu faço, porque eu sou imitador de Cristo. E pastor Zadek, a gente tem que estar muito consciente das nossas ações. Há uma importância nisso. Mas há como uma maneira de eu treinar essa humildade, porque tem gente que parece que tem uma humildade nata. Nata, parece que vem com a pessoa, né? A pessoa é humilde, não é na maneira de se vestir. Nós estamos falando de humildade dele diminuir ele mesmo. Essa questão do vaso, né? Do vaso. Cada vaso é de um jeito, não é? Personalidade. Personalidade. Então o vaso... Treinar, desenvolver uma humildade. Eu posso desenvolver minha humildade? Pode. Ele é um vaso, ele vai prestar aquele serviço para o qual ele foi feito, né? E às vezes pode até desviar a função dele e fazer outras coisas que não está na função dele, né? Então é o seguinte, esse vaso, ele está prontinho para Deus colocar dentro dele as coisas. Então, eu posso desenvolver minha humildade não sozinho pela minha inteligência, não. Posso desenvolver pela operação do Espírito na minha vida, entendeu? Aí eu vou desenvolver. Oração, leitura da palavra. Oração, leitura da palavra e temor de Deus, que é muito grande essa força de temor de Deus. Se autoanalisando. É forte demais na vida do crente. A pessoa que teme a Deus, ele vai se submeter muito melhor do que quem não teme. Entendeu? Então ele vai se submeter. E a submissão aí é o que Deus quer de todos nós, para nós podemos edificar a nossa humildade, né? Sim. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Tá em problema. É interessante essa questão o pastor falou com a sua pergunta, se tem como desenvolver. O apóstolo Pedro, ele vai falar, ele vai dar uma orientação: humilhai-vos. Porque às vezes alguém é humilhado, mas não quer ser humilde. Tem uma diferença. Aí eu fui humilhado no meu local de trabalho. Aí eu fui humilhado na igreja. Aí eu fui humilhado na sociedade. Ele foi humilhado por alguém, exatamente porque ele não quer ser humilde. Ele foi humilhado porque ele é prepotente. Sim, porque se ele é humilde, ele nem ia se sentir humilhado. Então, a recomendação do apóstolo é: humilhai-vos, sede humildes, né? Porque aí vocês não serão humilhados na sociedade. Eu compreendo. Debaixo da potente mão de Deus. Isso, ele ainda vai falar. Pastores, nós vamos entrar no próximo bloco na lei da semeadura e da colheita mais profundamente. Voltamos em breve.
Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta aqui no segundo bloco com o pastor José Deck e o pastor Dair. Nós estamos falando sobre Gálatas 6, né? Os ensinamentos práticos dessa passagem. Façamos o bem a todos. Pastores, agora chegando lá no versículo 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o homem que semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, aqui o Espírito está com letra maiúscula, do Espírito colherá a vida eterna. Qual o significado de semear na carne, pastor Zedek, versus semear no Espírito? Semear na carne é quando a pessoa vive fazendo a vontade da carne, os desejos da carne, né? As cobiças da carne, os desejos da carne, e ele começa a atender aos seus desejos a ele próprio. De pecado. E a carne só deseja pecado, ela não deseja coisa de Deus, não. O Espírito, sim, o Espírito deseja coisa de Deus. Mas a carne deseja as coisas que dá satisfação momentânea. Aquele prazer imediato. Prazer imediato. Então, esse é semear na carne. Ele atende os apelos da carne. Ele vai em direção daquilo que a carne quer, ele, né? Orgias e consciências. Essas coisas mundanas mesmo, que a pessoa não encontra dentro do lar dele, um lar cristão, nem dentro da igreja, vai procurar só se satisfazer no mundo, nas coisas do mundo, né? Bebedices, orgias, são os frutos da carne, né? Mas na carne é tudo muito no extremo, né? É tudo muito intenso. Isso.
Então, quanto mais intenso, mais prazer ele vai ter, né? Então, isso é semear na carne, fazer as coisas que desagradam a Deus, que Deus fala que não pode fazer, ele vai fazer exatamente aquilo. Semear no Espírito, você fazer a vontade de Deus em tudo, né? Temor de Deus, buscar a Deus nas suas necessidades, buscar a Deus, a orientação de Deus para a sua vida, buscar a Deus como é que você vai fazer para ser melhor hoje do que ontem, e assim agradando a Deus nessa forma. Estou semeando no Espírito, né? Não age de impulso, né? Porque às vezes a gente semeia na carne por impulso, sem pensar. É a tal de tentação, ele cai na tentação, e ele não pode cair em tentação. Tem que vigiar, orar, para não cair em tentação. Para viver as coisas, para semear na carne, pastor, a gente não precisa fazer muito esforço, não, né? Não, é fácil, né? A carne, ela é hábil nisso, ela faz. Ela engana, bem feito, dá uma rasteira na gente. Agora, para semear no Espírito, aí gasta dá um trabalho. Aí dá trabalho. Gente, e Paulo já fala: quem semeia para sua carne, da carne colherá destruição. Ele já está falando que vai ser a colheita. Não tem jeito de ser outra coisa. A gente compara essa questão, é simples, como o próprio Paulo falar de Paulo, ele vai falar das duas naturezas, né? Ele vai falar da herança que Adão deixou. Então, quem continua semeando na carne vai receber a herança de Adão: morte, tristeza, humilhação, angústia, e só coisas ruins. Mas quem vive a nova natureza, que o segundo Adão, Cristo, nos deixou, colocou em nós a natureza divina pelo seu Espírito, aí vai colher o fruto de uma nova vida. Aí a Bíblia vai dizer que é uma vida com abundância. E a vida eterna. Vida eterna. Mas aqui na Terra já começa a usufruir, correto, pastor? Nós começamos a usufruir a vida eterna aqui na Terra. E os quantos benefícios, né? E a gente está vivendo um momento muito difícil, porque nós estamos vendo um monte de pessoas aí que se dizem... não vou falar, senão eu acabo correndo líderes risco, espirituais, vamos falar assim. Eu corro risco aqui de ser processado, mas não estou citando nome, né? Mas de pessoas que estão usando o emocional para dizer que o cristão ele tem liberdade para fazer o que ele bem entender. Isso é um perigo, não é, pastor? É perigoso demais. As pessoas usam o seu poder de oratória. Sim. Pega a palavra de Deus e... embrulha ela do jeito que ele quer. Ele adapta ela do jeito que ele quer, não é a palavra, a partir do momento que você não está pregando ela, né, na essência dela, no que ela é realmente. Eles falaram assim, esses dias eu ouvi, mas não pode misturar o santo com o profano. Palavra de Deus até o diabo já usou. Eu falei, não, mas toda vez que o diabo na Bíblia usou a palavra de Deus, ele modificou ela. Ele distorceu ela. Porque a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta vazia. Sim, a palavra é a palavra. A palavra é a palavra, ela tem poder. Ele distorceu e foi combatido fortemente, perdeu a guerra lá na situação dele, não valeu ele nada. Distorceu, até com a Eva ele distorceu. Distorceu muito. Foi assim que Deus disse: não comerás nenhum fruto de nenhum fruto. De um fruto que está plantado no jardim. É mentira. É mentira. É um engano. Né? Ele tentou enganar a Eva e ela... Né? Então eu tô falando assim, não, ele usa porque ele sabe, o diabo sabe que a palavra de Deus, o poder dela é a palavra de Deus. Então quando ele usa ela distorcida. Ele não usa a palavra na íntegra. Então, hoje acontece a mesma coisa, né? Sim. E pastores, hoje as pessoas querem satisfazer o ego do outro, porque já descobriu que é isso que dá certo. Porque a palavra de Deus, Jesus não veio para satisfazer o nosso ego, pelo contrário. A gente vê o resultado disso. Eu respeito muito os profissionais, né, porque são profissionais da área da música. Nós conhecemos tantos homens de Deus, mulheres de Deus que são de fato adoradores, mas a gente vê na música, o cenário gospel, né,
podemos dizer assim, músicas que a gente goste mais de ouvir, porque não falam de Deus, falam só para nós. São aquelas coisas que vai dar tudo certo, não posso falar, né, gente? Não. Mas assim, são tantas coisas que a gente vê por aí que na realidade querem tirar o centro, né? Deus do centro e colocar o homem, né? Aí dá ruim. Gente, pastor Sadek, Paulo já começa o versículo 7 assim: não se deixe enganar, de Deus não se zombe. Assim, vocês estão achando que vocês vão enganar Deus? Tem alguém querendo. Não tem jeito, né? Deus não se engana jamais. Né? Jamais. Você está zombando de Deus. Você está achando que você vai plantar uma coisa e colher outra? Pois é. Pastor e irmã Carol, tem um fato que é muito polêmico, mas falando em semeadura, é quase impossível não falar disso aqui agora. Vamos tocar na questão do dízimo? Vamos, pode falar. Alguém pensa que o dízimo é só matéria, só material, que o dízimo é material. Eu comparo o dízimo assim, Macarol. Macarol faz lá aquele bolo que o Léo gosta, aquele bolo de cenoura, aquele coisa, sabe? Divide em 10 pedaços, aí a irmã Carol entrega para o Léo e fala assim: Léo, você me ama? Aí ele vai responder, claro. Aí você vai falar para ele, irmã Carol, você me dá um pedaço desse bolo para me provar o seu amor? Talvez o Léo diga: mas você fez o bolo todo, não fiz nada. Você quer só um pedaço? Isso prova o meu amor? Prova. E aí ele vai te dar o pedaço de bolo como prova de amor. O dízimo é exatamente isso. Deus nos deu um bolo completo, com 10 fatias, e quer que eu prove a Ele que eu amo. Já entregou na minha mão. O bolo já é meu. É dele que me entregou. E você me dá um pedaço? Por isso que eu não gosto de falar, eu vou dar o dízimo, não é dar, eu vou devolver o dízimo. É a devolução. E a última esfera que o dízimo atinge é a material. Primeiro eu com Deus, minha família, igreja, eu compreender que é uma forma de demonstrar ao Senhor amor, fidelidade, gratidão. O dízimo não é material. E é devolver, né, pastor? Sabe como é que eu encaro o dízimo? Para mim o dízimo é um culto. Você está prestando um culto a Deus. Olha que coisa linda. E quase que você tem que chegar de joelho diante de Deus para entregar o dízimo, para devolver o dízimo. E é devolver mesmo. Senhor, eu estou te devolvendo, porque o Senhor me deu muito e tal. Isso aqui é do Senhor, eu não vou mexer nele, é do Senhor mesmo. E é uma pequena parte, né? É pequena. Aí eu tenho que fazer um culto para entregar meu dízimo. Ô, gente, isso... E Deus precisa disso? Não. E o pastor está falando, tocou numa situação interessante espiritual. Culto depende do meu sentimento, pastor? Depende 100%. Assim, se eu estar alegre ou triste? Não, de jeito nenhum. Tá. Às vezes, pastor, alguém pensa, eu tenho que devolver meu dízimo só quando eu sentir alegria. Mas onde está isso? Porque às vezes as pessoas falam de Paulo aqui, Deus ama aquele que dá com alegria e mistura, faz uma misturança. Tira do contexto. Então, às vezes, você está numa crise e ele sabe que ele tem que cultuar e ele vai devolver o dízimo com lágrimas. Mas ele está alegre porque ele não abre mão de devolver. Olha só, entendeu, irmã Carol? Então, assim, eu vou só quando eu sentir desejo. Está semeando na carne. Eu conheço uma pessoa, e isso é um compromisso dela pessoal, mas tudo que ela compra ou ganha, ela precisa saber o preço, porque ela devolve 10% daquele valor. Mas é espiritual demais. Espiritual. A gente pega as melhores notas, porque acha que aquelas melhores notas mais novas vai ser uma adoração, e Deus recebe isso como adoração. Sim, é porque depende da intenção. Intenção. Quando eu tô o pastor Sadek Miranda, um dos talentos dele é cantar. E todas as vezes que eu estou cantando, na minha intenção, eu estou apresentando o meu canto perfeito. Eu sei que a minha voz não é das melhores, mas no meu coração, pastor, eu estou cantando igual ao Senhor. Pastor,
Eu vou para aquela que o Senhor recebe como aroma suave. Porque como com nota musical eu estava perdida. Mas é isso, Deus recebe na graça, no período da graça, a intenção do coração. O verdadeiro louvor é isso mesmo, sai do coração. Não é questão de intelecto, nem de capacidade, nem nada não. Saiu do meu coração para Deus, é o meu louvor para Ele. Por isso que Ele recebe com aroma suave, né, Glória pastor? a Deus, Porque senão... que a intenção não é a voz. Não é a voz, não é assim, o ritmo, a harmonia. Não. Porque eu estaria perdida nesse aspecto. Estaríamos juntos. Agora, a perseverança em fazer o bem. No 9 ele fala assim, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Fazer o bem cansa, pastor? Demais da conta. Eu acho o seguinte, que se a pessoa fizer o bem por princípio, meu princípio é esse, eu faço o bem porque eu tenho que fazer, eu gosto de fazer, eu preciso fazer, né, eu vou fazer o bem a vida inteira. Está no estilo. Não pesa não, viu? Agora, se a pessoa fizer, vamos dizer, 30 anos, depois fala, vou parar com isso, está me dando muito trabalho, eu não estou aguentando mais, então, cansei, vou parar. Rebelei. E para. Aí ele perde o galardão todo, ele não ganha nada. É, porque o texto vai dizer... Ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Se não houver desfalecido. Eu não posso desfalecer, não. É porque realmente, às vezes, fazer o bem, a gente cansa porque a gente só faz e assim, ninguém está fazendo, não é? Exatamente. Que é reciprocidade então, e às vezes... A gente não pode esperar isso. Esmorecer nunca de fazer o bem. É um princípio meu. Né? Quem faz o bem tem que ser um princípio dele. Eu faço por princípio. Eu gosto de fazer, eu tenho que fazer, agrada a Deus. Né? Independente de qualquer coisa. Independente de recompensa, de reconhecimento, nada disso. De reciprocidade. Não pode buscar reconhecimento de ninguém, não. Você está falando para Deus. Hein? Não esperar nada. Deus vai reconhecer e vai te recompensar. O próprio Deus... E pastor daí, e ainda fala assim, portanto, né, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, Aí depois, especialmente aos da família da fé. Tipo assim, faça o bem a todos, os de fora, mas não se esqueçam dos de Os meus irmãos dentro. têm prioridades, porque eu estou convivendo com eles permanentemente. Sim. Convivo com ele, estou sabendo da necessidade dele, vou fazer bem para ele. É meu irmão, da minha comunidade, que serve a Deus, que cultua a Deus, que serve a Deus. Então, ele tem prioridade. Depois, vou ajudar os outros também, mas a minha prioridade são os meus irmãos. Se o recurso chegar até o outro, né? Perdurar até passar, sobejar até o outro, agora, se não houver condição, os da fé, principalmente, né? E pastor daí, é muito mais fácil fazer o mal, não é? Ou ficar omisso? Eu falo que é mais fácil assim, A palavra omissão é a mais própria para isso. É mais própria. Porque... É tipo assim, não é comigo? A gente tem visto uma inversão de valores hoje muito grande, com um individualismo muito grande, né? As pessoas não querem se envolver, não querem ajudar, aconselhar. A gente nota isso, detalhes da vida. Alguém cai na calçada, às vezes alguém passa do lado e não quer. Nem olha. Não olha, não ajuda, não estende a mão, né? E essas coisas não deveriam ser assim, né? A gente vai... É muito interessante, a gente vai para um lugar, às vezes um vilarejo, ou um lugar na roça, as pessoas passam aquele chamado, bom, né? Tarde. Vai para um lugar de mau movimento, boa tarde, tudo bem? As pessoas assustam. Quem será esse? Não conheço ele, não. Exatamente porque esse individualismo, né? Estava caminhando com o Samuel outro dia, aí eu falei, Samuel, as pessoas passam por você fala, bom dia. Aí ele foi na frente, doido para achar alguém. Aí ele falou assim, bom dia. Aí o moço olhou para ele, deu um sorriso, bom dia. E ele ficou cheio de vida com aquilo. Então, essa questão, porque assusta mesmo a gente tratar bem as pessoas. Eu acho que a omissão, ela acaba sendo mal. A partir do momento que eu sou omisso, eu não quero fazer o bem, é pecado. Se eu não for fazer o bem, eu sou omisso, eu posso fazer? Sabe fazer o bem, não faz, peca. Está escrito na Bíblia. Eu vou ler aqui a conclusão final aqui de Paulo.
a glória na cruz, né? E a nova criação que ele fala. Ele fala, né? Ele encerra com uma poderosa declaração, né? Sua única glória está na cruz de Cristo. Né? Para ele, o mundo e suas vaidades perdem o valor diante da nova criação em Cristo. Quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Pastor, uma fala do senhor para encerrar e uma fala do pastor Daí para encerrar. O apóstolo Paulo, ele aprendeu tanto, ele praticou tanto o evangelho, né? Muitos anos da vida dele, talvez, quem sabe 30 anos, eu não sei avaliar o tempo não, que ele criou essas convicções fortes dentro dele, que nada nesse mundo que ele fizesse de grande podia suplantar o valor da cruz de Cristo. Não existe nada grande. Se eu fiz uma coisa muito grande, eu posso até me esquecer da cruz de Cristo, mas não posso. Eu tenho que me gloriar na cruz de Cristo, porque ele morreu por mim lá na cruz, derramou o seu sangue, me salvou, me redimiu, e agora eu estou seguro. Eu não corro risco. Foi pela cruz. Hein? Foi a cruz. A cruz. Então a cruz é tudo. Não tem outro de que se gloriar em eu consegui convencer ele para ele circuncidar e tal. Ele está bom agora porque ele circuncidou. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Eu não me glorio em nada disso. Eu me glorio na cruz de Cristo. Porque eu fui crucificado também, fui crucificado na cruz com ele, e agora eu não vi mais eu, mas ele vive. Minhas vaidades foram todas na cruz. Ficaram todos na cruz. A mensagem da cruz, como foi dita pelo pastor Jadec Miranda, é um Deus lindo, maravilhoso, perfeito, abrindo mão da sua posição como Deus. O Verbo se encarna, né? Tabernaculou-se, né? A melhor forma de falar, e vem procurar alguém que não merece, alguém que não fez nada para merecer, alguém que não pagou o preço, alguém alguém que não queria a ajuda, e vem e nos ama dessa forma e nos prova que o seu amor é a melhor opção para a nossa vida. Então, ele é o exemplo para nós fazermos bem a todos. A mensagem da cruz nos mostra que a lei da semeadura beneficia a nós mesmos, porque eu acredito que lá na eternidade o Senhor vai olhar, segundo Isaías 53, vai olhar para todos e vai ficar satisfeito, né, pastor? Segundo a palavra, vai ficar satisfeito com o resultado da sua ação, da sua obra. Sim, eu amo a mensagem da cruz, né? Glória, e até morrer, eu a vou proclamar. Eu quero me despedir de vocês. Fiquem com Deus. Deus os abençoe poderosamente. Muito obrigado pela companhia. E eu quero incentivar vocês a lerem toda a carta aos Gálatas, né? Em especial o capítulo 6. É uma pequena carta. Meditem nela. Até o próximo episódio.